Luciana, é um prazer recebê-la. É um prazer estar aqui, Seja bem-vinda. Maurício. Prazer, queridos. E que livro lindo, hein? Que livro O Jean lindo. ficou impactado aqui com a Esse é E o um dos título? livros, né? Um dos livros. Um Só para o dos. pessoal de casa que não conhece a pastora ainda, não é? A senhora já escreveu quantos livros, pastora? Esse é o quinto livro. Lembra de cabeça aí todos os títulos? É o Edificando o Novo Lar, que é o primeiro, hoje já traduzido para o inglês. Que legal. É A Plenitude da Mulher Cristã, o Ativismo Religioso, a Família e a Igreja, Casamento com Propósito e agora a Bíblia e as Margaridas. A Bíblia e as Margaridas. Quem mostra aqui, olha, esse livro que promete, hein? A Bíblia e as Margaridas fala das mulheres, é um título sobre as mulheres, as Margaridas que seriam as mulheres. É muito interessante a experiência desse livro. Eu escrevi alguns textos específicos para mulheres, para o público feminino. E esses textos estavam guardados e durante um ano Deus foi me dando outros textos, né? Vamos chamar de inéditos, momentos de reflexão mesmo. Por isso a Bíblia, as Margaridas, reflexões de uma mulher. Agora, ele dá sentido duplo, porque pergunta a Bíblia, as Margaridas e a Bíblia, as mulheres também. Mas a Bíblia e as Margaridas é o título do primeiro texto do livro, que, se fosse permitido aqui, eu gostaria até de ler. Claro. Porque esse é um livro diferente, ele pode ser lido de frente para o início, no meio. A senhora quer ler? Ele gostaria, para entender o porquê da Bíblia as Margaridas e a reflexão de hoje, a devocional de hoje, João 17, capítulo 20. Eu sou uma das que Jesus alcançou. Com certeza. Através desse texto. Foi enquanto eu lia João 17, 20, sozinha dentro do meu quarto, trancada, para não apanhar do meu pai, que eu adolescente aos 17 anos, então eu me converti. E um dia na minha caminhada eu estava refletindo sobre isso, né, que a gente pode refletir enquanto caminha, enquanto faz sua ginástica. Enquanto eu estava na minha caminhada eu refletia e Deus me deu o primeiro texto, que é o texto que dá o título a esse livro, que começa assim: a vida era sombria, a esperança não existia. O medo era companheiro até que um livro velho, um velho livro, mas eternamente novo, mudou essa história. Era setembro do ano de 1973. Um anjo do Senhor, anjo entre aspas, presenteou meu pai com uma Bíblia já bem usada, estudada, consultada, por aquele que a estimava. Meu pai a desprezou e eu a tomei para mim. Trancada no meu quarto, eu a folheava e lia, ainda que nada entendia. Insisti, persistia em descobrir o que havia naquele velho livro. Tenho certeza, o Espírito Santo me chocava, como a galinha choca os seus pintinhos, esperando até que a vida se manifeste. Salmos era a leitura preferida que o coração acalentava. Mas curiosa e determinada, arriscava ler os evangelhos. E aí, um certo dia, o doce Espírito Santo conduziu-me ao capítulo 17 de João. Aquele seria o dia de romper a casca da morte que minha alma aprisionava. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meu chocador revelou-me: eu te amei e te amo, pois orei por ti antes de ir à cruz. Sei teu nome, sei quem és e me importo com a tua vida. Uau! Deus me ama, sabe que eu existo. Ele é um Deus pessoal, amoroso, vivo, presente. Diferente de outros que me foram apresentados. Que gloriosa presença, que amor insondável, que doce paz. A luz resplandeceu, as trevas se dissiparam, o medo bateu em retirada, os céus celebraram uma nova vida, uma vida nova e desabrochou. Mas e as Margaridas? As Margaridas estavam lá naquele momento de celebração da vida. Na manhã do dia seguinte ao meu novo nascimento, com o coração em regozijo, fui atraída para o canteiro de Margaridas. Lá estavam elas com um branco qual nunca havia notado. Um branco que falava de pureza. A pureza que agora tomava conta do meu coração. A brisa da manhã carinhosamente as tocava, fazendo-as bailar sobre o céu azul mesclado por pequenas nuvens brancas. O sol gentilmente fazia resplandecer o amarelo e branco das singelas flores. Que beleza indescritível!
Esse cenário sempre esteve ali a cada ano, como eu não notara? O que havia de diferente para tamanha beleza? O meu coração. Meu coração estava mudado. A beleza da vida revelou-se a mim pelo amor de Jesus Cristo, encontrado nas páginas da Bíblia e na singeleza das margaridas. Era primavera e meu coração estava em festa. Esse foi o primeiro ato do Senhor na minha vida. Ah, quantos anos eu tinha? 17. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Uau, que é isso, hein? Parabéns. Poetisa. Não, e o que eu estou impressionado aqui é com a narrativa, né, do cenário à sua volta, que na história você mesmo diz que não havia percebido, só passou a perceber por causa do amor de Jesus. É verdade, o meu coração estava mudado, as margaridas sempre estavam ali. Sempre foram margaridas. Os olhos se abriram para ver a beleza da vida. Quando a gente encontra Jesus, a gente descobre a beleza da vida. Por isso a Bíblia As Margaridas, mas tem um sentido também que remete às mulheres, porque é um livro todo focado para as mulheres. Na verdade, não é o mundo que muda, né? A gente é que muda, né, pastora? E a senhora tem ministrado em muitos lugares do Brasil e também fora do Brasil, não é? Sim. Levando essa mensagem da perspectiva de mulher, né? Exatamente. Mostrando a vida com outra, a beleza da mulher cristã. Exatamente. E nesse trabalho com mulheres, a agenda, todo final de semana, cada final de semana a gente está numa parte, né, do país, vamos para fora também em novembro, tudo trabalhando com mulheres. Esse trabalho com mulheres, ministrando para as mulheres, tem me feito refletir muito sobre alguns temas, como a maternidade, sobre aborto, tem um tema aí sobre aborto. Então, a primeira parte do livro traz assim reflexões curtas, vamos chamar assim tipo devocionais, que contém alguns fragmentos da minha vida, são reflexões minhas, mas a segunda parte a gente trabalha com temas que estão aí, né? A maternidade, a mulher sempre adiando a maternidade, a dor do aborto, a beleza da mulher, a santificação da mulher, então tudo voltado para as mulheres. Então tem essa conotação também de que as margaridas são as mulheres. Nós. E eu termino a primeira parte com um texto que tem o título A Mulher e as Flores, onde eu faço uma comparação entre algumas flores e algumas personalidades femininas. Então ficou assim é um livro bem feminino. Com certeza cada mulher vai se encontrar nesse livro. Ah, eu penso que sim. E o que é legal de ver também, que não é um livro que foi feito, vamos dizer assim, a toque de caixa, né, para produzir um material qualquer. Mas é um livro que tem aí pelo menos, eu vou chutar, uns 25 anos por aí, deve ter esse livro. Eu creio tá que alguns anos de reflexão, de meditação. Como eu disse, alguns textos já existiam, Sim. estavam engavetados, e outros nesse último ano, né, que quando a gente enfrenta tempestades, a palmeira, né, ela tem uma característica muito grande, né, no deserto. Quanto maior a tempestade, mais as raízes se aprofundam, né? Então, alguns textos são bem recentes, inéditos. E outros ao longo da vida. Eu comecei a Bíblia e as Margaridas, eu fui buscar lá atrás, há 40 anos atrás. Né? O Espírito Santo me inspirou. Tem um muito bacana que eu pergunto, por onde anda a cozinha? Por onde anda a cozinha? Que vai falar dessa proposta de estar assim ao redor de uma mesa, né? E a arquitetura atual, ela está excluindo a cozinha. Sim. As cozinhas na arquitetura moderna estão cada vez menores. Exatamente. Né? Então, uma reflexão em torno disso também. Pastora, eu fico impressionado porque, assim, existem pessoas que se especializam no tema. Antes de você perguntar, por onde anda a cozinha, é um capítulo do livro. É um capítulo do Quando livro. Quando você pergunta, eu vou achar aqui que eu fiquei curioso para ver por onde anda a cozinha aqui. Existem mulheres que se especializam para falar sobre tais temas. As mulheres, inclusive, tem mulheres que se especializam em lecionar outras mulheres. Existem pessoas que nascem com essa aptidão, com esse dom, esse talento, e a gente vê que a senhora é nato. Apesar de toda a especialidade, a senhora ter se especializado, isso flui da senhora. Como que é essa responsabilidade, esse carinho que você tem de ver transformações? Se a senhora pudesse citar alguns testemunhos de pessoas que passaram pelo seu talento que Deus te deu e foram completamente transformadas, os lares estão completamente transformados. Fala um pouquinho. Olha, isso é uma paixão que move a minha vida, né?
Eu disse uma certa vez, Deus toma aquilo que a gente declara e Ele te encaixa naquilo. Eu disse certa vez que a minha maior ambição é ver vidas transformadas. O meu chamado é um chamado para a igreja do Senhor, para a edificação de igrejas. E testemunhos são vários. Por exemplo, é muito gratificante quando termina uma ministração num congresso de mulheres e a mulher chega para você, um recente agora, e disse assim: pastor, eu saí de casa dizendo que o meu casamento acabou e falei para o meu marido que nós íamos nos divorciar. Mas estou saindo daqui transformada, né? Então esse é um. A outra que não podia engravidar, por exemplo, já tinha feito tentativas, né, pelos métodos da medicina e sem conseguir, e de repente Deus fala, tem alguém aqui nessa condição, e Deus leva a orar por esse casal, ele não convertido, ela desviada, e de repente você recebe um e-mail um tempo depois, pastor, estou grávida. Entende? Então é muito lindo perceber assim casamentos a ponto de divórcio sendo restaurados, porque eu entendo que a mulher ela é o ponto de equilíbrio, porque a Bíblia, dentro do lar, no contexto familiar, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Lutas, problemas, desafios, aflições, todo e qualquer ser humano está sujeito, especialmente a mulher, nesse contexto atual da sociedade. Então, se a mulher ela conseguir passar por cima das tempestades que a vida apresentam, ela é uma vencedora. E ela mantém a estrutura familiar, ela mantém a estrutura do lar. Então, é uma mensagem que arde o meu coração e tenho realmente assim procurado espalhar isso. E agora esse livro acho que pode alcançar, eu acredito muito no livro. Com certeza. E até, você quer mostrar não pode perguntar então, porque eu ia pedir a pastora para ler, depois que a Lu fizer a pergunta, só responder, já está aqui na página do Por Onde Anda a Cozinha. Para a gente ler esse tema sobre a cozinha. Mas eu queria saber o seguinte, qual que é o maior desafio de ministrar para as mulheres? Porque as mulheres são seres únicos, nós somos únicas, né? E até algumas pessoas brincam que em alguns momentos é difícil entender a mente da mulher. Porque nós... Freud disse, exatamente. Né? Quem peraí, uma mulher que está falando isso? É uma mulher que está falando isso? Sim. Ô Jesus, muito obrigado. Então eu estou com a consciência agora tranquila. Não, eu confesso que até para a gente mesmo, em alguns momentos, nós não conseguimos nos entender. Então, diante disso tudo, qual é o maior desafio de ministrar para essas mulheres com essas mentes tão complexas, né? Os estudiosos da psicologia dizem isso, né? Quem pode compreender uma mulher. Sabe o que é bacana? Até pensando nisso aí, eu costumo dizer o seguinte, que Jesus, o homem perfeito, nos compreende em profundidade, né? De maneira tão linda. Não tem como a mente feminina absorver tudo a mente masculina e vice-versa, né? Então quer dizer que tem que ser perfeito e totalmente santo para entender. Então lá no céu a gente vai entender. Só lá que a gente tem a mente de Cristo, né? Mas realmente e o homem precisa buscar muito a Deus para entender. Mas a Bíblia não diz que o marido vai amar a esposa como Cristo ama a igreja, então tem que ter muito de Cristo mesmo. Mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento, então ainda tem esperança de entender. Mas os homens não se preocupem, porque, olha, eu costumo falar o seguinte, que no meio de tanta complexidade, a mulher pode ser alcançada através da simplicidade. Às vezes é um gesto do homem, a atenção, é o olhar do homem, é o tempo que ele se dedica. Tá vendo? A gente podia dormir sem essa, né, mano? Fazer o quê, né? Pastor, eu acho melhor a senhora ler, pastor. Se ela começar aqui... Vamos para a cozinha, pastora. Onde anda a cozinha? Mas só respondendo, eu não vejo desafio ao ministrar para mulheres, porque é de uma mente feminina para outras mentes femininas. Então, a mulher ela tem muita sede e ela tem uma sensibilidade. Quando ela percebe, o caso dessa moça que eu disse, né, meu casamento vai terminar. Uma outra que disse assim, olha, meu marido engordou, não tenho mais atração por ele está desempregado e eu quero me divorciar. E meu Deus. Situações assim. Aí, sentado à mesa ali, no momento do chá para mulheres, aí Deus te leva a pegar uma migalha, pôr num papel, num guardanapo, e ali trabalhar com aquela mulher a partir disso, e ela sair dali, olha, não vou mais me divorciar. Sim. Entende? Então, a mulher ela é muito receptiva. Quando a gente consegue tocar, o Espírito Santo sabe. Ela é ensinável. Ela é ensinável. O Espírito de Deus sabe aonde tocar. Então, isso torna mais fácil. Sim. Né? Difícil é ministrar para um público de pastores.
Outro dia me peguei numa nostalgia, aquela saudade que bate no peito, mesclando imagens, lembranças, sensações que ressurgem evocando momentos tão especiais. Momentos estreados em família lá na infância e adolescência, o que já faz muito tempo, cujo palco principal era a cozinha. Ah, doce cozinha, doces aromas, doces afetos. Lá ficávamos nós, a meninada, à espreita para furtar um pedacinho do doce que ainda não podia ser degustado, ou a batatinha que já estava frita antes do almoço ser servido. Era ali ao redor de uma mesa que as risadas estralavam, os medos se ecoavam e as conversas, quando já mais crescidinhos, tomavam um tom de profundidade. Era ali que a figura de mulher serena e paciente fazia fluir a mensagem de que estava tudo bem. Mais tarde, quando os crescidinhos se foram e os netos chegaram, a velha e acolhedora cozinha continuou a escrever histórias. Novamente, risadas e travessuras inocentes enchiam os ares, misturando com o aroma e o sabor do bife acebolado que vovó Helena fazia. E a sopa em tempo de inverno? Vamos ver quem toma sopa sem queimar a boca? Propunha um primo dado a espertinho. Logo um desavisado se queimava. Risadas, gostosas gargalhadas, sentimento acolhedor que faz tão bem à alma. Tudo ali na cozinha, lugar de comunhão. Lugar de criar histórias, lugar de fazer registros para a posteridade. Mas por onde anda a cozinha nos projetos de arquitetura? Por onde anda a cozinha nas nossas famílias, relegada a espaços cada vez menores? Tendo como colocar a geladeira, o freezer, o micro-ondas, está bom. Assim como o preparo das refeições, o tempo dedicado a elas tornaram-se instantâneos, também os relacionamentos familiares tornaram-se superficiais. Cada um aquece a sua lasanha retirada do freezer, indo degustá-la diante do seu computador particular. Cresci ouvindo minha mãe dizer que a hora da refeição era uma hora sagrada. Devíamos nos aquietar para aquele momento especial. Minha mãe não tinha naquele tempo ainda um conhecimento da palavra de Deus. Sua fala era fundamentada na sabedoria dos mais velhos, mas refletindo hoje na verdade do Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Podemos dizer que a família reunida em volta de uma mesa em momentos de comer juntos pode se traduzir como um momento sagrado. Essa é uma grande oportunidade para os pais imprimirem registros nas memórias ou na memória dos filhos as preciosas verdades das Escrituras. Tudo bem, você não tem uma cozinha grande, como eu também não tenho, mas todos nós temos uma mesa com cadeiras na sala de jantar. Então não deixe de criar, inventar, reinventar esses momentos preciosos em família, quando de um modo tão aconchegante os deliciosos aromas e sabores da comida se misturam com os deliciosos aromas de afeto, carinho, comunhão, oração, alegria. Boas e descontraídas gargalhadas, sobretudo com a certeza de ter sempre a doce e serena presença do Senhor Jesus junto à mesa. Isto é família. Enquanto a senhora estava fazendo a leitura, eu fiquei pensando, só a cabeça de uma mulher mesmo para pensar na cozinha. Eu, particularmente, nunca parei para pensar assim, o quanto a cozinha é importante, né? E aí eu fiquei curioso para perguntar, será que as mulheres, né, da nossa geração, elas também são responsáveis, né? Porque a senhora citou aí a vovó Helena, né, que fazia e reunia a família em volta da cozinha, a mesa, né? E normalmente as mesas ficavam dentro das cozinhas. Hoje a cozinha, como a senhora falou, é pequenininha e tem uma mesa em outro lugar. Quer dizer, não necessariamente precisa ser o cômodo mais, mas a ideia, não é? A ideia, o princípio da valorização do momento da comunhão ali, na refeição, sobretudo. Será que as mulheres, em geral, hoje, estão tão preocupadas com outras partes da casa, estão esquecendo da cozinha, e fica a mulher, né, essa responsabilidade de resgatar, né, o que se vive na cozinha, a comunhão e etc e tal? Olha, retrata a tendência de um povo, de uma sociedade,
isso é retratado através das artes, da arquitetura, né? A gente pode perceber toda a tendência. A cozinha encolheu, não é porque a arquitetura quis encolher a cozinha encolheu exatamente pelo novo perfil da mulher. Ela mulher deixou desse de ser tempo, necessária. A mulher desse tempo que é, como eu disse aqui, os relacionamentos hoje eles são instantâneos, como o preparo da refeição também é, porque o prato está congelado, você leva para o micro-ondas e cada um no seu canto. De alguma maneira, o perfil da mulher desse tempo retrata isso também. Porque ela está tão envolvida com tantos outros projetos, existem tantas outras coisas. Você está me assistindo e talvez pensando, Yara, você está aí pensando, né, em meados do século passado. Mas olha, existem valores que a gente não pode abrir mão. Sim. Ainda que a sociedade passe por toda uma mudança, uma transformação, ainda que a mulher atual seja essa mulher ativa, que ela está em casa, ela está no mercado de trabalho, a cabeça dela pensa 1000 coisas, mas existem momentos que são inegociáveis. E esses momentos, como o momento da refeição, em que ela se dá ao trabalho e ao privilégio de preparar a refeição, estar em família, servindo, e a família reunida, isso é muito importante, muito importante. Isso não pode se perder, com toda a modernidade. Sim. Bom, pastora, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. A senhora vai deixar os seus contatos aqui para o pessoal que quiser convidá-la para ministrar, para mulheres ou para homens também, porque eu acho que vale a pena, né, os homens pararem para ouvir também uma reflexão tão preciosa, e tão profunda e madura, né, de uma mulher que além de ser pastora, palestrante, também é mãe, é esposa, agora é avó já, não é? Então tem uma experiência e uma maturidade que dá para se compartilhar. Mas eu queria perguntar, antes da senhora dar os contatos para a gente encerrar, nesse livro, A Bíblia e as Margaridas, há algum texto especificamente que marcou a sua vida, que mexe com você, que você poderia citar? Eu acho que todos, porque isso aqui é muito Yara, né, onde eu coloco na introdução, são fragmentos da minha vida, né? Por exemplo, a família e as tempestades, né? Envelhecer é preciso, porque hoje eu sou uma vovó, estou envelhecendo. Então, eu acho que é difícil falar assim, esse texto. Talvez o primeiro mesmo que deu título ao livro, porque fala do meu encontro com Jesus. E aquilo foi muito especial. Como tudo começou, né? É onde tudo começou. Então, eu dou um destaque a ele, inclusive no título, por causa disso, né? E os leitores poderão observar que tem uma Bíblia bem na capa, não sei onde eu posso mostrar. Pode mostrar aqui. Nessa câmera aqui? Aqui, pastor, aqui no meio. Então, aqui nós temos uma Bíblia, né? Aqui estão as margaridas. E bem no meio do livro, querida, você vai poder encontrar, se você for como eu, uma mulher que gosta de flores. É isso que eu ia falar, tem explicações, né? Olha, a margarida, tem curiosidades. Essa é a margarida, não, né? Aqui... Não, lá em cima, lá. Aqui é uma margarida que aparece, né? Mas, na verdade, começa aqui, olha, página com... Olha que linda. Margaridas. Não, é um livro lindo mesmo, né? Pensado para a mulher. Né? Aí tem curiosidade sobre as margaridas, sobre as orquídeas, porque eu legal. comparo mulher com orquídea, eu comparo mulher com margarida. Isso é legal, tem mulher porque que lembra orquídea, não, é legal, sabia? porque tem mulher hoje que é melancia, tem mulher hoje que é maçã, tem mulher... fruta, eu fiquei né? sabendo até de mulher marmita, pelo amor de Pois Deus. é, mas aqui, olha, aqui, mulher que parece com rosas, olha que coisa linda. É aqui, muito olha. mais bonito. Olha aqui essa foto de rosas aqui, essa me fala muito, olha. Que linda. Então, Deus me levou a comparar a mulher. Resgatando exatamente o valor da mulher. O valor da mulher.